Vamos orar. Nosso Deus amado e querido, é com alegria, é com prazer, com grande júbilo que nós nos achegamos a Ti, ó Deus. Nos achegamos ao nosso Rei, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao nosso Deus que controla todas as coisas, o Deus que reina soberanamente sobre a terra e sobre os céus. É o Senhor que está no Teu trono, governando soberanamente todas as coisas. É o Senhor que faz tudo de acordo com o Teu propósito e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, ó Deus. É com alegria que nos chegamos a Ti, sabendo, ó Deus, que os Teus planos para nós irão se cumprir, sabendo que os Teus planos para nós são planos de amor, planos de bondade, de misericórdia, como diz a Tua palavra. O desejo do Senhor para nós é que cresçamos em amor, em santidade, em fidelidade a Ti. Muito obrigado, Pai, porque nos achegamos a Ti, sabendo que o Senhor se inclina para nós, para nos receber. Nós nos achegamos ao nosso Deus, que nos ama com amor eterno, o nosso Deus que nos atraiu com benignidade, o nosso Deus que tem cuidado de nós. Obrigado, Deus. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Rei, o nosso Redentor. E ainda, Deus, que todas as coisas à nossa volta pareçam estar fora do lugar, nós cremos que o Senhor continua reinando de maneira soberana sobre a terra e sobre os céus. É o consolo do nosso coração nessa noite, ó Deus. Saber que, por mais que nada esteja como nós gostaríamos, o Senhor continua reinando no trono, soberano, governando, e isso é suficiente para acalmar o nosso coração. Que diante de toda a inquietude que temos vivido, que diante de toda a angústia que tem transpassado o nosso coração, que na Tua presença encontremos consolo, que na Tua presença encontremos auxílio, que na Tua presença encontremos, ó Deus, refúgio para as nossas almas. Que seja uma noite, Pai, um tempo de encontrarmos em Ti, ó Deus, alegria. Que seja um tempo de encontrarmos em Ti, ó Deus, descanso, diante de tudo que temos vivido, de tantas notícias que nos abatem, que nos abalam, diante de tanta dor que nos consome, que estar com o Senhor, que estar com os nossos irmãos nesse recurso virtual, venha servir de auxílio, de alento nesse tempo tão difícil, ó Deus. Nós queremos nos dedicar ao Senhor nessa noite. Nós queremos erguer nossa voz e bendizer a Ti. Nós queremos erguer nossas mãos, ó Deus, e proclamar que só o Senhor é Rei e só o Senhor é digno de todo louvor e toda glória. Abençoa, Deus, o Teu povo. Ensina o Teu povo, sustenta o Teu povo, alimenta o Teu povo, porque só o Senhor é a nossa esperança, só o Senhor é o nosso auxílio, só o Senhor é o nosso Salvador. Que cada irmão, Pai, que está na sua casa agora possa estar focado aqui para aprender, para crescer, para ouvir mais de Ti. Que os nossos irmãos que estão em casa, Pai, que estão com alguma dificuldade, que estão doentes, alguns irmãos que estão angustiados por familiares seus, que a paz que excede todo entendimento possa inundar o seu ser, os seus corações agora. Que aqueles que perderam algum parente, aqueles que sofreram alguma baixa, ó Deus, durante esse tempo, vem com a Tua paz, vem com o Teu Espírito e consola e traz descanso para as almas amarguradas, ó Deus. Nossos irmãos estão sofrendo, estão feridos, estão magoados. Que o Senhor, Deus, venha com o Teu amor preenchendo os corações. Que o Senhor venha com a Tua paz, com a Tua alegria. Que só quem conhece é o Senhor, só quem tem o Teu Espírito pode experimentar. Que estejamos aqui para bendizer, para adorar e agradecer a Ti. Que o Senhor traga cura, restauração e esperança para cada um dos que estão machucados, feridos ou doentes. Que o Senhor traga paz em meio à guerra, traga alegria diante de tantas angústias. Nós louvamos, bendizemos e adoramos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é grande e a Tua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém, igreja. É um pouquinho que dá. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, mais um domingo que estamos aqui todos reunidos para juntos louvarmos o nome do Senhor, juntos engrandecê-los. Essa canção que nós iremos louvar, ela é do cantor cristão, uma música conhecida, que fala exatamente das grandezas do Senhor e tudo que Ele fez. Dos céus, da terra, da natureza, de todas essas coisas maravilhosas que o Senhor, o nosso Criador, fez. E meio esse tempo difícil, é complicado a gente poder olhar para a natureza, olhar para o céu e não conseguir ver além de pessoas isoladas dentro da sua casa, procurando resguardar a sua saúde, mas que nessa noite você possa lembrar que toda a criação exalta o nome do Senhor.
Toda a criação revela a grandeza de Deus e demonstra o tamanho do nosso Deus, ao qual nós adoramos. Que nessa noite você possa se lembrar disso, que o nosso Deus ele é grande, o nosso Deus ele é a nossa esperança, o nosso refúgio, nós podemos descansar nele, nós podemos confiar que ele trará dias melhores e por isso a nossa alma pode bendizer o nome do Senhor e pode descansar no nosso Senhor. Que você possa cantar essa canção conhecida juntamente conosco. Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Essa próxima canção que nós iremos louvar o nome do Senhor, ela fala exatamente da importância da palavra de Deus, da importância de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, da importância de nós nos deleitarmos e praticar aquilo que o salmista fala, né? Bem-aventurado o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Que essa canção ela possa servir de oração também para você, que você possa relembrar que ainda que a nossa preocupação venha assolar a nossa alma, o nosso coração, é só na palavra de Deus que nós iremos encontrar consolo, nós iremos encontrar alimento para as nossas almas e sustância para conseguir caminhar durante esses dias tão difíceis. Que nessa noite você possa decidir se agarrar à palavra de Deus cada vez mais e fazer dessa canção a sua oração. Preciso ouvir
meus queridos. Louvado seja o nosso Deus, quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é. Vamos meditar na palavra desse Deus, no que Ele tem a nos dizer nessa noite. Vamos falar com Ele e também deixar com que Ele fale conosco durante esse tempo, que seja um tempo bom, tempo de reflexão, tempo de meditação. A palavra de Deus permanece sendo viva, eficaz, sendo poderosa, independente do tempo, independente do contexto, independente da situação que estejamos vivendo, que nossos corações sejam tocados pela palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus. Carta de Paulo. Não é a carta de Paulo aos Hebreus, certo? Não é a carta de Paulo aos Hebreus. Essa piada tá manjada. Tá manjado, mas toda vez que eu for pregar em Hebreus eu vou dizer isso, certo? Já sabem. Mas não é a carta de Paulo. Muitos debatem quem foi, alguns dizem que foi o pastor Adelmo que escreveu a carta aos Hebreus, tá bom? A gente vai meditar no capítulo 12, um trecho do capítulo 12 hoje, certo? E o tema que foi antes adiantado, nós iríamos falar sobre o valor da disciplina, relembrando o valor da disciplina. Eu queria falar algumas coisas antes da gente ir para o texto, que eu entendo ser interessante para que a gente possa chegar melhor nessa passagem, tá bom? Na verdade, eu quero pensar com você sobre uma coisa muito negativa, mas que é muito constante nas nossas vidas e na história do povo de Deus. Seja que a gente precise olhar para a história da igreja ou até mesmo para a história da própria Escritura, o que acontece no decorrer da Bíblia, a gente vê isso. Percebe-se que o povo de Deus ele sempre teve uma mania muito ruim de se esquecer de coisas muito importantes na caminhada cristã. Ou o povo de Israel sempre teve um costume muito grande de se esquecer de tudo que Deus fez na história de Israel. E quando eu falo que o povo de Israel ou o povo de Deus, a igreja, eles se esquecem do que Deus faz, não é no sentido de uma mera perda de memória, no sentido de deixar uma informação passar, de ter perdido uma informação que estava guardada na sua mente. Não é isso. Esse tipo de falta de memória que você resolve tomando um remédio, não. Mas é aquela falta de memória de algo que você lembra, mas você despreza aquilo que você lembra. O povo de Israel, e hoje nós muitas vezes fazemos isso. Nós nos esquecemos no sentido de que nós temos uma informação sobre algo, mas nós desprezamos essa informação. A gente vê o apelo dos profetas, o apelo de Moisés, várias vezes durante a história de Israel, chamando eles a lembrar. Lembrem-se do que Deus fez. Lembrem-se de como Ele foi vitorioso e concedeu inúmeras vitórias a vocês contra os seus inimigos. Lembrem-se de que Deus libertou vocês do Egito. Lembrem-se de que vocês não eram nada, Ele fez de vocês uma grande nação. Então a pergunta é, será que eles não sabiam disso? Eles não tinham essas informações? Estava fora da mente deles? Não estava fora da mente deles. Eles não tinham esquecido isso. A questão é que eles sabiam, eles lembravam, mas essa memória era descartada para eles. Eles não faziam questão de viver à luz daquilo que eles sabiam. Por isso tem vários e vários textos bíblicos que os profetas, os líderes do povo ficam chamando eles, lembrem-se disso, ou seja, isso que vocês sabem, vivam à luz disso, não desprezem aquilo que vocês sabem, tragam isso à memória, recordem-se disso. E a gente também, muitas vezes, nós como povo de Deus, durante a caminhada, acaba descartando, desprezando verdades essenciais que nós precisávamos lembrar e que seriam relevantes e importantes para nós. A gente vai meditar num texto hoje que ele começa fazendo esse confronto com o povo, fazendo eles pensarem sobre isso, sobre coisas que eles têm esquecido, sobre coisas que eles têm desprezado e deveriam guardar. A gente vai meditar em Hebreus 12, do 4 ao 13, certo? Hebreus 12, do 4 ao 13. Eu vou lendo o texto aos poucos com vocês, certo? E vou explicando, não quero ler todo de uma vez, para economizar o máximo de tempo possível. Eu vou contextualizar você à medida que a gente for lendo, mas vou lendo aos poucos. Hebreus 12, a partir do versículo 4, tá bom? Leia comigo
o 4 e o comecinho do 5 por enquanto. Vai dizer assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Só até aqui por enquanto. Esse texto é interessante. E esse texto é interessante porque ele também é escrito para pessoas que estão vivendo num cenário de sofrimento, num cenário de angústia, de perseguição, de medo, numa situação de extrema calamidade. Esse pessoal que recebeu a carta aos Hebreus, eles estavam vivendo muita perseguição, muito sofrimento. Tanto é que ele começa no versículo 4 dizendo isso: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Se você olha para o contexto da carta, essa ideia de na luta contra o pecado envolve não somente um pecado externo, mas toda a série de questões que envolve a carta, as pessoas que o perseguiam, as pessoas que os denunciavam, os líderes que iam atrás deles. Então, a ideia do versículo 4 é dizendo: olha, nessa luta de vocês contra o pecado, na série de dificuldades que vocês têm sofrido, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, para essas pessoas, para essa comunidade que eu estou enviando essa carta, para essas pessoas que eu estou falando, nenhum de vocês ainda chegou a ser morto. Vocês não têm nenhum exemplo específico aí de pessoa que foi morta durante essa perseguição. É isso que ele quer dizer: olha, nessa luta toda, nessa dificuldade que vocês estão passando, ninguém ainda chegou a morrer. Ninguém ainda chegou a esse extremo, que é quando, durante a perseguição, se torna uma das coisas ainda mais negativas, né? Quando o povo de Deus começa a ser morto. Então eles estavam passando por uma série de pressões sociais, por uma série de privações, por uma série de perseguições, mas ninguém ainda havia sido morto. Não havia nenhum exemplo de ter chegado ainda a esse extremo. Mas ele faz um porém. Ele diz, no versículo 5 que a gente já leu: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. O que ele está dizendo? Olha, ainda não chegou ao máximo da perseguição que poderia chegar, porque ninguém morreu ainda. Mas vocês estão se esquecendo de algo. Vocês estão permitindo com que essa perseguição faça com que vocês se esqueçam de verdades que vocês precisavam lembrar. E, como eu falei no início, o povo de Deus normalmente se esquece muito fácil das coisas. E um dos períodos em que o povo de Deus mais se esquece das coisas, nesse sentido que eu falei, lembre-se, se esquecer não no sentido de ter uma informação perdida na cabeça, deixar passar, mas no sentido de desprezar algo que você sabe, são momentos de perseguição. Nos momentos de perseguição, nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia, normalmente nós, povo de Deus, desprezamos algumas coisas que deveríamos relembrar sobre o que Deus tem feito na nossa vida. E esse é um tempo que a gente está vivendo, e por isso que eu estou falando sobre isso, porque esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que a gente está sujeito também a acabar se esquecendo de algo, acabar deixando de lembrar e de viver algo que precisávamos ter nas nossas vidas. E o que seria no caso que eles estavam esquecendo? Continuação do versículo 5, versículo 6. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então o autor de Hebreus ele está escrevendo para trazer a memória e para fazê-los refletir novamente sobre um assunto muito importante, sobre um assunto muito relevante e que parece que durante aquele tempo eles não estavam relembrando e não estavam vivendo à luz dessa verdade. Eles precisavam entender que a disciplina de Deus, a correção de Deus é algo muito valioso. E é isso também que eu pretendo mostrar para vocês nessa noite. Porque o meu pressuposto, a minha ideia que eu defendo de início é de que nós estamos sim vivendo um tempo de disciplina. Nós estamos sim vivendo um tempo difícil que Deus trouxe sobre nós para que nós fôssemos corrigidos. Ele está nos exortando, nos disciplinando e nos corrigindo durante esse tempo do coronavírus. Deus está querendo moldar e aperfeiçoar o seu povo durante esse tempo. E por isso que a gente precisa relembrar que essa disciplina que Deus traz, ela tem um valor, ela tem uma importância, ela tem um sentido, ela tem um significado, ela tem muitas coisas boas. Porque diante da perseguição, diante desse sofrimento que nós enfrentamos,
que é a disciplina de Deus sobre nós, nós tendemos a esquecer do valor da disciplina. Nós somos inclinados a deixar passar o quanto a disciplina é proveitosa para nós. Era o que acontecia com eles nesse momento. Eles estavam sendo disciplinados, eles estavam passando por provações, estavam passando por sofrimento, mas eles não estavam se lembrando do quanto a disciplina é valiosa, do quanto a disciplina é preciosa. E eu quero hoje mostrar para os irmãos isso, que a disciplina ela tem um valor, que a disciplina ela tem vários valores, que a disciplina na verdade é algo maravilhoso. E a gente tem muito a aprender com ela e muito a crescer durante esse tempo de disciplina, certo? Eu vou trazer 4 lições, 4 verdades que nos ensinam sobre o valor da disciplina. 4 verdades, 4 pontos que nos falam sobre a importância da disciplina para as nossas vidas, e você vai poder viver à luz desses pontos durante esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de disciplina que Deus tem trago sobre nossas vidas. Certo? Então, a gente poderia formular nossa dúvida assim: por que a disciplina é valiosa? Ou seja, o que há de bom na disciplina? O que nós aprendemos, o que nós aproveitamos ao entender que Deus está nos disciplinando durante esse tempo? Primeira coisa que eu quero que você aprenda sobre a natureza da disciplina e por que ela é proveitosa. Novamente, versículo 5, a segunda parte do versículo 5 e o versículo 6 diz assim: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, o primeiro valor da disciplina, a primeira coisa que mostra que a disciplina é algo bom, é porque a disciplina é uma expressão do amor de Deus. Deus disciplina a quem Ele ama. Então, no momento de sofrimento, no momento em que nós, como esse que nós estamos sofrendo, sendo disciplinados, corrigidos por Deus, nós devemos olhar para a disciplina como algo valioso, porque a disciplina sempre é um ato de amor. Deus disciplina o seu povo porque o ama. Assim como um pai corrige um filho, a gente vai ver essa ilustração mais na frente, no decorrer da nossa leitura. O autor de Hebreus está querendo dizer: olha, vocês estão esquecendo algo muito importante. Vocês ainda nem passaram pelo máximo do sofrimento que poderiam passar, mas vocês estão esquecendo algo muito importante. Vocês estão esquecendo que esse sofrimento que está vindo sobre vocês, que tem provado vocês, que tem feito vocês sofrer, é um ato de amor de Deus. Deus não disciplina a quem Ele não ama. Os incrédulos, eles não são disciplinados. Os incrédulos, eles são punidos. Aqueles que não são filhos de Deus, eles nunca são disciplinados por Deus, eles são punidos. Eles sofrem a ira de Deus. Nós não sofremos a ira de Deus. Deus não nos disciplina como um pai irado. Deus nos disciplina como um pai amoroso, que quer ver o nosso bem. E a gente vai aprender sobre isso mais no decorrer, mas aprender de início. A primeira coisa que faz com que a gente deva amar e nos alegrar na disciplina que Deus coloca sobre nós durante esse tempo é que é uma expressão de amor. Se nós estamos sendo disciplinados por Deus, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer bem, é porque Ele quer que nós cresçamos durante tudo isso. Disciplina é sempre um ato de amor de um pai para o seu filho, certo? Então, o chamado de Deus para aquela igreja, para nós, é essa: não esqueça. E ele faz aqui uma citação clara. Se você conhece, já leu Provérbios, você percebe perfeitamente que aqui é uma citação literal do livro de Provérbios, né? O pai falando para o seu filho: meu filho, não despreze a correção que vem do Senhor. Não rejeite, não se revolte, não se rebele, não vá contra a disciplina de Deus, não vá contra a disciplina do seu pai, porque é uma expressão de amor. Se Ele está te disciplinando, se Ele tem nos disciplinado durante esse tempo, é porque Ele nos ama. É porque o seu amor faz com que Ele queira ver o nosso aperfeiçoamento. O seu amor faz com que Ele nos queira ver mais crescidos, mais amadurecidos, mais perto dEle. Quando Deus nos disciplina, Ele está provando que nos ama. Não que Ele nos detesta ou que Ele está irado, mas Ele está querendo nos colocar ainda mais semelhantes a Ele, tá bom? Então, a primeira coisa que nos faz entender o valor da disciplina é porque a disciplina de Deus sobre nós é um ato, uma expressão de amor, do amor santo dEle
por nós, seus filhos, tá bom? A segunda coisa, versículos 7 e 8, tem muita semelhança com isso. Versículos 7 e 8 diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você tem que pegar aqui a linha de raciocínio do autor de Hebreus. O que ele está falando? Ele começa com uma espécie assim de cutucando o povo. Olha, vocês ainda não passaram pelo máximo de provação que vocês poderiam passar. Vocês ainda não morreu ninguém ainda aí. Vocês não resistiram até o sangue, mas vocês já estão esquecendo, durante essa perseguição, que vocês já estão esquecendo uma coisa muito importante, que a disciplina é um ato de amor. Então lembrem-se, antes de vocês ficarem revoltados, antes de vocês se rebelarem, de vocês ficarem revoltadinhos contra a disciplina de Deus, Deus está me disciplinando, Deus não me ama, Deus não quer o meu bem, não. Pelo contrário, prestem atenção, olhem, lembrem, Provérbios, a disciplina é um ato de amor. E a segunda coisa, a gente acabou de ler, a disciplina ela é valiosa porque ela nos distingue como filhos de Deus. Está muito ligado com o que eu acabei de falar. Quando Deus nos disciplina, Ele está querendo dizer que Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Há um elemento de proximidade, há um elemento de intimidade, há um elemento de familiaridade. Quem está nos disciplinando não é qualquer um. E Deus não está disciplinando alguém que está longe, separado dele. Deus disciplina aqueles que estão perto, aqueles que são seus filhos, aqueles que estão ligados a Ele. Quando Deus nos disciplina, Ele está dizendo: eu estou te disciplinando porque eu amo e porque você faz parte da minha família. Disciplina é um pai disciplinando o seu filho. Ninguém disciplina o filho de outra pessoa. Ninguém disciplina o filho do seu vizinho. Ninguém disciplina uma outra criança que não é da sua família. A pessoa que é disciplinada pelos seus pais. E quando Deus nos disciplina, Ele está dizendo: olha, você é meu filho, você está ligado a mim, você faz parte da minha família, você faz parte do meu elo íntimo, próximo. Por isso que quando a gente é disciplinado por Deus, a gente não deve nunca ter essa reação negativa de achar que Ele não nos ama, de que Ele não nos quer bem, porque a disciplina ela sempre tem esse elemento de, através dela, Deus se identificar conosco. Entenda que através da disciplina você está sendo identificado, distinguido como filho de Deus. Como um filho de Deus. Durante esse período de disciplina, esse período de pandemia, esse período difícil que a gente está vivendo, nunca devemos achar que é porque Deus está longe, mas não, é porque Deus está perto. E quando Ele está perto, Ele disciplina aqueles que são seus. Porque se nós não fôssemos disciplinados, se Ele nos deixasse soltos, sozinhos, fazendo o que a gente quer, o que a gente acha melhor, Ele não seria nosso Pai. Ele não demonstraria amor por nós se Ele nos deixasse fazer o que nós achamos melhor. Mas é justamente porque Ele nos ama, justamente porque Ele está perto, justamente porque Ele é Pai, que Ele disciplina. Se nós não somos disciplinados por Deus, se nós não somos corrigidos por Deus, o texto diz: logo sois bastardos e não filhos. Aqueles que não ouvem a voz de Deus os disciplinando, aqueles que não ouvem a correção de Deus é porque não são filhos, são bastardos. Porque os verdadeiros filhos, eles se submetem à disciplina de Deus. Eles entendem que na disciplina Deus está os amando e os chamando para mais perto. Bom? Então, entenda novamente isso. Deus nos disciplina porque nos ama e porque é nosso Pai. E quando Ele faz isso, Ele está expressando o seu amor por nós. Então, a gente já percebe nisso que a disciplina não tem nenhum elemento de um Deus longe e irado conosco, de um Deus distante e que quer nos fulminar. Não, pelo contrário. É um Deus de perto, é um Deus bondoso, é um Deus amoroso e que quer se identificar conosco como seus filhos. Certo? Então, o primeiro ponto é que a disciplina é valiosa porque Deus nos ama, é uma expressão de amor dele, e também porque Ele é nosso Pai, Ele se identifica conosco quando nos disciplina. Terceiro ponto,
versículo de 9 a 11. Terceiro ponto que expressa a importância e o valor da disciplina. Vai dizer assim, do 9 ao 11. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha como tudo vai se conectando. A primeira coisa que expressa o valor da disciplina é porque Deus nos ama. A segunda é porque Ele se identifica conosco no momento da disciplina. Ele mostra que Ele é nosso Pai, que Ele está perto de nós. E a terceira coisa que mostra o valor da disciplina é porque ela é um meio de nos aperfeiçoar. Ela é um meio de nos fazer crescer. Ela é um meio que Deus usa para que nós possamos ser transformados à imagem do seu Filho. E é interessante como o autor de Hebreu coloca as coisas. Ele diz assim, ó, não é verdade que todos nós éramos disciplinados por nossos pais, segundo a carne? E não é verdade que nós os respeitávamos? Pelo menos é para ser assim, né? É para nós os respeitarmos quando eles nos disciplinam. Você não se submetia às disciplinas dos seus pais? Então faça aí, coloque na balança. Não será que a sua submissão ao seu pai espiritual, seu Deus, não deve ser muito maior que essa? E ele ainda argumenta, porque os nossos pais, por mais que eles nos amem, por mais que eles nos queiram bem também, eles nos disciplinam, nos corrigem por breve tempo. E, como ele usa, né, segundo melhor lhes parece, ou seja, do jeito deles. Do jeito que eles acham melhor, e normalmente o jeito que os pais acham melhor de disciplinar, com alguma frequência, é o jeito errado. Por mais que eles disciplinem e devam disciplinar, muitas vezes não é o jeito certo, não é a maneira correta de disciplinar, ou não é na intensidade correta com que eles disciplinam. Só para nota de rodapé aqui, esses dias eu li o livro do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança. Ele tem vários capítulos sobre disciplina. Livraço, excelente. E uma das coisas que, se você nunca leu, você é pai cristão, e é muito provável que ao ler ele você perceba o quanto a sua disciplina é uma disciplina errada. O quanto você corrige mal os seus filhos, porque o padrão bíblico normalmente a gente está muito longe disso. E o autor de Hebreus está usando esse argumento, dizendo, os nossos pais nos corrigem, nós respeitamos os nossos pais quando eles nos corrigem. E por mais que seja só por algum tempo assim rápido e de uma maneira não tão correta, mas essa disciplina que eu estou falando aqui de Deus é uma disciplina perfeita, é uma disciplina que nunca tem efeitos contrários, que nunca tem efeitos negativos. Pelo contrário, olha o que ele diz no final do versículo 10, a fim de sermos participantes da sua santidade. No versículo 11, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O que é que ele está dizendo? Olha, muitas vezes a disciplina dos nossos pais não produziam esses frutos, mas a disciplina de Deus sempre é para que nós sejamos participantes da sua santidade. A disciplina de Deus é para que nós cresçamos. A disciplina de Deus é para nos aperfeiçoar. A disciplina de Deus é para nos exercitar e nos tornar mais semelhantes a Ele. Por isso que a disciplina é valiosa. Por isso que quando Deus nos disciplina, devemos agradecer e louvar a disciplina dEle. Porque sempre que Ele nos corrige, sempre que Ele nos admoesta, sempre que Ele traz a sua vara nos corrigindo, nos disciplinando, nós crescemos e nos tornamos participantes da sua santidade. Quando Deus vem com a sua correção, com a sua vara nos disciplinar, nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. É por isso que durante esse tempo nós precisamos trazer isso à memória de novo, se nós temos nos esquecido. Esse tempo que temos vivido, a ideia é que quando ele terminar, meus irmãos, nós sejamos mais santos, nós sejamos mais maduros, nós sejamos melhores pais, melhores filhos, melhor esposo ou melhor esposa,
um melhor cristão, um melhor pastor, uma melhor ovelha. Durante esse tempo que temos vivido, é essencial que tudo que temos aprendido, tudo que temos sofrido nos leve a uma maior intimidade com Deus, porque o foco da disciplina é nos aperfeiçoar, é nos corrigir. Por mais que não seja bom, e o autor de Hebreus está dizendo isso, por mais que a princípio ninguém gosta da disciplina, a princípio a disciplina machuca, a princípio a disciplina nos faz chorar, mas depois os frutos aparecem. Depois a gente vê o quanto ela foi benéfica. Por isso que a gente não ignora o que a gente está sofrendo. Por isso que a gente não é indiferente ao que a gente está sofrendo. Por isso que a gente não trata o sofrimento hoje como uma ilusão. A gente está sofrendo, é ruim, mas a gente tem que aprender com o que a gente tem passado. Porque se Deus está nos disciplinando, Ele quer nos fazer crescer durante tudo isso. Medite sobre o que você aprendeu durante esse tempo. Medite sobre que pecados você abandonou durante esse tempo. Medite sobre o quanto você melhorou no seu jeito de falar, no seu jeito de agir, no seu jeito de servir. Pense sobre o que tem mudado na sua vida. Sobre o quanto você cresceu, porque a disciplina de Deus vem com esse propósito de produzir frutos em nós, porque nós estamos sendo exercitados. A disciplina vem para nos exercitar. Ela exige de nós. Ela vem e nos machuca. Ela vem e mexe conosco. Ela vem e nos tira do conforto para que nós possamos corrigir o que está imperfeito em nossas vidas. Por isso que a disciplina é valiosa, meus irmãos. Porque ela é um meio que Deus usa para nos aperfeiçoar. Por isso que nós não podemos desprezar a disciplina. Por isso que nós não podemos nos revoltar contra a vara que Deus traz sobre nós para nos corrigir. Por isso que tudo isso que temos vivido tem sim propósito. Não é clichê dizer isso, tem um propósito. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer nos fazer mais parecidos com Jesus durante esse tempo. Não perca isso de vista, tá bom? Nosso último ponto, a gente já aprendeu que a disciplina é valiosa porque é uma expressão do amor de Deus. A disciplina é valiosa porque através dela nós somos identificados, ou seja, Deus está dizendo que é nosso Pai quando Ele nos corrige. A terceira coisa que mostra o valor da disciplina é porque é um meio que Deus usa para nos aperfeiçoar. E o quarto ponto que expressa o valor da disciplina, versículos 12 e 13. Estamos acabando já. Vai dizer assim, versículo 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ele vem discorrendo e mostrando, olha, vocês estão esquecendo, pessoal, vocês estão deixando passar, vocês têm sofrido aqui, e vocês estão num estado de espírito de revolta, de não entender o que Deus está fazendo. Vocês não estão entendendo o que Deus está fazendo. Vocês estão sendo disciplinados e estão esquecendo dos benefícios da disciplina. Vocês têm sofrido, Deus tem corrigido vocês, Deus tem aperfeiçoado vocês, e vocês não têm entendido o amor dele. Vocês não têm entendido a maneira como ele se identifica com vocês. Vocês não têm entendido que ele tem feito vocês crescerem. Vocês precisam voltar a entender isso. Então, ele conclui a fala dele dizendo, por isso, diante disso que eu estou relembrando vocês, que vocês estavam esquecendo, restabeleçam as mãos, fortaleçam os joelhos de vocês nessa caminhada. Lembre-se a metáfora do versículo de 1 a 3, a gente não meditou, mas é um texto muito conhecido. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a imagem? A imagem de uma maratona, de uma corrida. É como se ele começasse no versículo de 1 a 3, trazendo essa maratona, vocês estão numa corrida. E agora ele interrompe do 4 ao 11 para mostrar que eles estão esquecendo os benefícios da disciplina, e quando ele corrige isso, ele volta no versículo 12 e 13. Por isso, restabeleçam os joelhos de vocês, fortaleçam os pés, porque nessa caminhada que eu tenho falado, vocês não têm percebido os benefícios que Deus tem feito para vocês, que Deus tem trago através da sua correção. Por isso, agora que vocês entenderam isso, nessa caminhada que eu falei, firmem os pés de vocês. Vocês que estão tropeçando, vocês que estão mancando, vocês que estão com as mãos caídas, sem vigor, sem ânimo, se levantem porque Deus ama vocês. Se levantem porque Deus
é pai. Se levantem porque Deus está aperfeiçoando vocês. Por favor, se ergam para a caminhada. Para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Para você que tem tropeçado, para você que tem, diante da disciplina de Deus, tropeçado, fraquejado, essa palavra não é para você se extraviar, cair e de uma vez por todas fracassar, não. Essa palavra, essa disciplina, tudo isso vem para que os seus pés sejam hoje firmados. Vem para que você hoje encontre vigor. Vem para que hoje você olhe para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Então a última verdade sobre a disciplina é que ela é valiosa porque ela nos encoraja na caminhada. A disciplina é valiosa porque ela nos faz e ela nos diz para perseverar. Ela nos diz para caminhar. Ela nos diz para prosseguir. A disciplina de Deus não é para nos tirar da caminhada. A disciplina de Deus é para nos fazer perseverar na caminhada, meus irmãos. Tudo isso que temos sofrido não é para que nós nos distanciemos ainda mais. É para que nós possamos colocar os nossos olhos em Jesus e prosseguir na caminhada cristã. Amém. Por favor, meus irmãos, estabeleçam seus joelhos. As mãos que na caminhada estão fraquejando. Parece que você não tem mais vigor para caminhar. Parece que você não tem mais ânimo para caminhar. Parece que você não tem mais motivos para caminhar. Você tem vários motivos. Ele te ama e Ele está te disciplinando durante esse tempo. Ele te ama, Ele é Pai, e Ele está te cutucando com a vara para que você caminhe, para que você prossiga, para que você persevere. Ele sabe que você está manquejando, que você está tropeçando, que você parece não ter mais força para caminhar. Por isso que Ele vem com a sua palavra e diz, persevera, continua. A disciplina de Deus é para que aqueles que estão tropeçando consigam enxergar o caminho e prosseguir. Durante esse tempo difícil, a instrução de Deus é para que nós prossigamos, para que nós caminhemos. Eu queria, se fosse para esse tempo, já apareceu aí os 2 minutos? Não, apareceu não. Apareceu não? Tem um texto que falou comigo hoje, enquanto eu estava lendo todo o livro de Hebreus para trazer essa mensagem. Tem um texto que falou muito comigo, eu queria ler ele para a gente encerrar, nesse mesmo livro de Hebreus, tá bom? A disciplina de Deus é uma expressão de amor. A disciplina de Deus prova que Ele é nosso Pai. A disciplina de Deus é para nos aperfeiçoar e ela nos encoraja a prosseguir na caminhada. E sobre isso eu encerro com a passagem de Hebreus, capítulo 10, versículos de 32 a 39. Diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Perseverem, meus irmãos. Perseverem porque o nosso patrimônio é durável, é eterno. Nós podemos perseverar porque aquele que fez a promessa é fiel. Ele virá e não tardará. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que perseveram para a salvação. Nós somos os que perseveram para a salvação. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua promessa. Tua promessa é fiel. A Tua promessa é verdadeira, Deus. O Senhor nos prometeu o patrimônio eterno nos céus. A cidade que aguardamos, que ansiamos, não é dessa terra perecível, ó Deus.
E por mais que nesse mundo venhamos sofrer opróbrio, vergonha, por mais que passemos por sofrimento, por mais que sejamos presos, humilhados, por mais que sejamos expostos em espetáculo, ó Deus, nós iremos perseverar, Pai, porque o Senhor fez a promessa e o justo viverá pela fé. Nós olhamos não para as circunstâncias, nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes estamos tropeçando, estamos angustiados, estamos com os joelhos vacilando, mas a Tua palavra nos manda firmar os pés e olhar para Jesus. Que os meus irmãos que estão tão tristes, angustiados, abatidos, encontrem esperança, encontrem vigor vindo do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós não somos daqueles que retrocedem porque o Senhor não tem prazer nesse. Nós somos daqueles que perseveram para a salvação. Nós obteremos a vida eterna, Deus, que o Senhor nos prometeu a todos quantos amam a Tua vinda. Que o Senhor nos ajude, Deus, nesse tempo difícil. Ajude-nos a ver o valor da Tua disciplina e amar o fato do Senhor estar nos corrigindo. O Senhor vai nos aperfeiçoar. Após tudo isso, isso vai acabar. Amém. Isso vai ter um fim. Em breve isso vai ter um fim. E quando isso acabar, nós queremos estar transformados à semelhança de Jesus. Nós queremos ainda mais nos parecer com o Senhor. Nós queremos ainda mais ter abandonado pecados e ter compreendido o Teu santo amor, a Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor abençoe meus irmãos, derramando a Tua graça sobre cada um. Amém. Derramando essa verdade sobre seus corações, trazendo alento e esperança para tanto sofrimento que temos passado. Eu te agradeço por tudo, Deus bendito, por essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda tem tempo aí? Tem. Meus queridos irmãos, que Deus possa abençoá-los. Deus possa ter misericórdia de vocês. Estamos juntos na luta, estamos sofrendo, está muito difícil, mas o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso auxílio, a nossa fortaleza. Bom, então que possamos estar juntos durante esse tempo, buscando forças no Senhor. Se comunique com seus irmãos, peça ajuda diante das lutas, diante do sofrimento, exponha suas dores para que outras pessoas possam te ajudar, tá bom? Use todos os meios possíveis para que você conte com o auxílio de seus irmãos, certo? Está sendo um tempo difícil, esteja procurando seus irmãos que estão doentes, ore por eles, ore com eles, ligue, mande mensagem, vá atrás, porque muitos de nós temos sofrido e muitos precisam de ajuda, tá certo? Ore pelo nosso pastor, tá em processo de recuperação, graças a Deus. Ore pela Sara, a Ruth, a Larissa, que estão na mesma casa. Ore pelos irmãos, a irmã Márcia, pela família do irmão Pedro, que os irmãos estejam orando, estejam se comunicando, estejam fazendo o possível para vivermos a nossa vida de igreja durante esse tempo tão difícil que estamos separados, tá bom? Quarta-feira a gente está aqui de novo, certo? Juntos para adorar a Deus. Que vocês possam estar aqui conosco, tá bom? Um abraço e Deus abençoe cada um. Deus abençoe.